Pandemia depois das eleições, como será? Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Nós sabemos que hoje em dia teoria de conspiração não é uma expressão mais nova, não é uma expressão onde as pessoas vão estar estranhando e dizendo que você é louco. Há uns 3 anos atrás, quando nós começamos, 4 anos atrás, quando começamos aqui no canal, muitas pessoas falavam, achavam que a gente estava, como fala, viajando na maionese. Mas hoje, depois de alguns acontecimentos, muitas pessoas recuaram e têm, assim, comprovado, né, essa realidade, não é? Às vezes a realidade ela é tão cruel, que eu até entendo que algumas pessoas que cresceram vivendo nessa bolha, nessa história que a gente estudou no colégio, nessa mentira, é muito chocante para as pessoas encararem essa realidade de tantas mentiras, não é? Por isso que eu amo o Senhor Jesus, que Ele denunciou há 2 mil anos atrás que o diabo é o pai da mentira e o mundo jaz do maligno. Então, não é pouca mentira que nós temos no mundo. Eu estava conversando com uma professora de história ontem, não é? Uma irmã em Cristo, e ela disse que às vezes ela entra num processo de dilema na hora de ministrar as aulas que estão no currículo e falar da história do Brasil e da história do mundo, como é tão distorcido, né? Então a gente fica parando para pensar o que é que vai acontecer depois das eleições com a pandemia, não é? Nós percebemos, fomos há pouco tempo agora num evento, num grande evento, e as pessoas estavam sedentas para estar ali juntas, para estarem celebrando, festejando, não é? A sociedade se reunindo, as pessoas de várias camadas sociais, vários profissionais, as pessoas estavam sedentas e há uma promessa, principalmente aqui no Nordeste, de o pessoal celebrar o São João como nunca, cada lugarejo, cada comunidade, não é? E cada populacho, né? E a gente vê as pessoas com expectativa de celebrar o São João e todas as grandes festas que alguém estiver preterindo, organizando para esse ano, elas querem fazer antes das eleições. Então há um acúmulo de eventos antes das eleições, porque as eleições é o ponto de convergência, não é a linha divisória, porque todos já estão com a expectativa de que depois das eleições tudo vai fechar de novo e vem pandemia e vem mais outras ondas de todas essas histórias que a mídia massifica. Por que o ser humano e o mundo de um modo geral, e o brasileiro e o nordestino de um modo geral está com essa expectativa? Porque o ser humano hoje em dia já está começando a rever mentalmente a questão da distorção e da manipulação, não é, da sociedade, e já nada mais é teoria de conspiração, não é? O livro Admirável Mundo Novo é real, onde pessoas da Nova Ordem Mundial denunciam essa manipulação, como transformar o homem, como fazer do homem o gado, como doutrinar, e trazendo histórias, e trazendo teorias, e trazendo leis que vão apenas catequizar o ser humano. E é o ser humano, ao invés de ter uma mente divina, que esse foi o projeto de Deus, ter uma mente bovina. Então a gente percebe que a única pessoa, espiritualmente falando, que tem condição de correr por fora, mesmo através de perseguição, é a igreja do Senhor, pautada na palavra de Deus, não é? Porque a gente sabe que hoje em dia nada do que a gente assiste como noticiário pode ser dado credibilidade. É um noticiário vendido, é um noticiário que come na mão de Satanás, através de outra potestade chamada Mamon, não é? Nós não podemos prognosticar, mas sabemos que coisa boa não vem aí não. As coisas vão apertar, as dificuldades, não é? As notícias. Tem uma Copa do Mundo prevista para depois das eleições, não é? Será que vai acontecer? A verdade é que, de um modo geral, as pessoas não estão mais bobas quanto essas situações de manobras, transformando exatamente o ser humano, a sociedade, em massa de manobra. Então, tudo que acontecer pós-eleições é algo imprevisível, não é? E a pandemia pode ganhar uma outra proporção,
uma outra variante, não é? E a pandemia pode trazer uma outra onda de fique em casa, não é? A gente sabe, já vários vídeos que nós fizemos aqui, eu recomendo que você veja o vídeo sobre a Amazônia em relação à questão da pandemia. Eu não vou falar o nome do vírus, mas você já sabe do que nós estamos falando aqui, não é? Todas as situações que envolve a picadinha da serpente, as circunstâncias que envolvem essa mordaça, né, a focinheira, de uma hora para outra as pessoas nem lembram mais o que é focinheira, tiram, as pessoas se cansam, não é? Elas veem muitas vezes uma minoria. Eu mesmo nadei contra a maré nesses 2 anos, não é? Andando na rua sem focinheira, ouvi críticas, só colocava quando eu era obrigado de todo jeito, porque eu entendo que tudo não passava daquilo que o Senhor prevê em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Então eu usava por obrigação e eu tive que tomar algumas posições contra a minha vontade, mas assim a nível de imunidade espiritual, tão somente imunidade espiritual. Eu esperava no Senhor, confiei, nunca tive problemas maiores sobre isso aí. Pessoas muito perto de mim tiveram, porque creram em um nível de pânico, de medo, e aí a sua imunidade ficou baixa, né? Nesse sentido aí, o que fazer pós-eleições em relação à pandemia? Fé no Senhor. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas vivenciam o reducionismo, achando que buscar o reino de Deus é só entregar um folheto, evangelizar, dar bom testemunho. Mas buscar o reino de Deus é, sobretudo, você estabelecer uma contracultura como igreja. Quando os apóstolos pediram para Jesus orar, ensina-nos a orar, Jesus disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, não é? Então, o reino de Deus, a cultura de Deus, a linguagem de Deus, os valores de Deus aqui para a terra é contra a cultura. Com essa nação, esse mundo caído, com valores caídos. Então, é um grande desafio você viver como igreja, viver na contracultura. As pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te segregar, as pessoas vão te excluir, vão te chamar de louco, vão achar que você quer ser o sabe-tudo, vão te chamar de teórico da conspiração. Mas o melhor de tudo é você saber ter sua paz interior e saber que você, no seu coração, está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Que o Senhor nos dê mais e mais revelações, como nos comportarmos, não é? Nesse tempo que vem por aí, pós-eleições, não é? O que é que vai fechar, o que é que vai abrir. Eu estou procurando fazer minha parte, meus irmãos, e procurando ter coerência e dar exemplo. Afinal de contas, olha onde eu estou aqui, num lugar de campo, procurando ressignificar a vida e procurando ter coerência, pregando o Evangelho, mas também discernindo as coisas que estão ocultas, né? Que o Senhor nos abençoe e que, ao invés de ficarmos especulando o que vai acontecer pós-eleições, se a pandemia vai, se a pandemia vem, que nós possamos ter uma imersão no Evangelho de Cristo e na força, no poder de Ruach Kodesh, que é o Espírito Santo de Deus. Shalom, Deus abençoe.